Quarta-feira, 20ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quarta-feira, depois do breve, mas intenso, conciso Evangelho sobre a natureza da paz trazida pelo cristianismo, longe de ser o que nós chamamos herenismo, paz pela paz, a qualquer preço ter paz com as pessoas. Ou seja, nós não defendemos mais a verdade porque podemos entrar em contraste com outras pessoas. Então todos estão sendo ensinados a viver naquilo que um filósofo medieval, Guilherme de Ockham, chamou de a espada de dois gumes. A sua verdade, a minha verdade, a verdade do outro. Sendo assim, nunca temos conflitos, porque, na verdade, não há verdade, há verdades. E a grande confusão, uma confusão relativamente simplória, é tomar as interpretações da verdade pela verdade. Sim, a verdade nunca terá uma só linguagem. A verdade não subsiste numa única e definitiva linguagem, a não ser os dogmas. Mas os dogmas, a precisão da linguagem da verdade, eles sofrem, ao longo dos tempos, variadas interpretações, justas e injustas. Daí o tema da heresia, que, aliás, a heresia acaba quando não há verdade, há verdades. Então eu não sou herege, é a minha opinião. Então todos esses elementos hoje confundem muitos os católicos, que além de não conhecerem profundamente a própria fé e a doutrina, sentem-se ameaçados com essa ideia falsa de que cada um no seu galho. Isso não é verdade. Por isso Jesus incita-nos, partindo dele mesmo, com esta noção de que a paz de Cristo, ele vai dizer também isso através do Evangelho de São João, não vos dou a paz que o mundo vos dá. Por isso hoje ele disse, ou melhor, domingo nos disse, não vim trazer a paz, mas o fogo e o batismo. Hoje vamos concluir a nossa leitura do domingo com a carta aos Hebreus, essa bela carta que estamos lendo já há alguns dias. Esta carta que se encontra logo após as cartas de São Paulo, né? Temos ali os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, 13 cartas de São Paulo, carta aos Hebreus, 7 cartas católicas, Apocalipse. Esse é o mapa do Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4. Estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos da parte todo o fardo e pecado que nos cerca, e corramos com perseverança para o certame que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Veja, uma pequena leitura, mas muito densa. Estamos ali na quarta parte da carta, entre os capítulos 11, 1 e 12, 13. E o que temos nesse capítulo 11 são os heróis da fé, que nós já lemos na semana passada, começando por Abraão,
Os personagens do Antigo Testamento são apresentados como heróis da fé, não é? Domingo passado falava-se com muita clareza da peregrinação abraâmica. Pois bem, nós cristãos, e aqui a importância de ser católico, porque no mundo protestante há uma série de vazios no universo mental deles. Essa centralidade em Jesus faz do Jesus protestante um Jesus isolado, além da pouca clareza que eles têm sobre a Santíssima Trindade. Eles retiraram da proximidade de Jesus a sua mãe Maria Santíssima e os santos, porque a leitura protestante é muito seletiva. São Paulo, por exemplo, nas suas cartas, saúda os santos que estão em Roma, na Galácia, Ohoi, Hagioi, os santos, mas eles não existem na cabeça e na doutrina, assim chamada doutrina protestante. Nós católicos não. De fato, estamos rodeados por um grande número de testemunhas. Os santos. A começar pelo brilho da Virgem Maria, a testemunha. Semana passada, no domingo passado, víamos uma série de questões interessantes sobre os empregados que esperam, que não esperam. E a tradução brasileira fala empregados no lugar de servos. Aliás, é uma confusão. Tem empregado, tem criado, tem patrão, tem senhor. É uma equipe de tradução que tem lá suas instabilidades. A palavra servo é um lugar teológico, douloi, roi douloi. O próprio Cristo é chamado de servo, rodulos tu seu. Jesus não é um empregado de Deus, é o servo de Deus. A Virgem se autoapresenta como a serva do Senhor e não a empregada do Senhor. E os santos na Igreja Católica têm como titulação os servos de Deus. Assim que eles entram no processo de beatificação. Mas, enfim, é o que temos por aqui. É a tradução que encontramos por aí. Mas o certo é que esses servos, os santos, o grande serviço deles é o testemunho. Outra palavra, atitude e ação que nós podemos dizer alinhava todo o Novo Testamento. Dos Evangelhos ao Apocalipse, a palavra martiria, testemunho, é um carro-chefe. Na compreensão primeiro do Cristo, livro do Apocalipse, lá no primeiro capítulo, diz que ele é a testemunha verdadeira. Até os discípulos que dão testemunho, São Lucas, o Jesus no Evangelho de São Lucas diz, vós sereis disto, vós sereis minhas testemunhas. Isso está muito bem repercutido no livro dos Atos dos Apóstolos, onde São Pedro se auto-reconhece, nós somos suas testemunhas, escolhidas por ele, e não todo o povo. Os 12 são mártires. O são no sentido literal, porque testemunharam. O são no sentido teológico, porque deram suas vidas. Por isso é muito importante voltar a entregar às crianças, mas também aos adultos, o conhecimento da vida dos santos. Nós temos que ter um certo cuidado de não ter os santos somente como objeto de obtenção de graças. Eu não quero saber quem foi o santo, quero saber que tipo de milagre ele faz. O céu não é um shopping, onde você escolhe o santo pelo que faz, então apresente seus pedidos por e-mail. Não. O primeiro dom dos santos é conhecermos sua vida, sua história, o seu testemunho. E é claro que eles têm por nós um grande amor. Num segundo momento, o fundamento do testemunho é Cristo. Cristo que se apresenta diante de nós no certame a que estamos colocados. É bonito que a carta aos Hebreus insiste que eles são testemunhas de uma batalha, de um combate começado por Cristo, prolongado nos santos. E a carta termina com um apelo extremamente poético, extremamente denso.
vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Perceba, na leitura política fajuta da teologia da libertação, era uma luta contra as estruturas, contra as pessoas, os ricos, sei lá quem, aquela conversa. Enquanto o que sangra é lutar contra o pecado, já que temos a possibilidade de acomodar nossa vida aos nossos pecados, como se eles fossem parte obrigatória da nossa existência cristã.